Sabe, geralmente quando a gente pensa em arquivos históricos e registros de um governo, existe uma expectativa quase matemática de precisão, né? Ah, com certeza. A engrenagem burocrática foi desenhada justamente para rastrear a vida. Exato. Alguém nasce, ganha um carimbo na certidão de nascimento. Alguém morre, emitem um atestado de óbito. O papel prova o fato e a sociedade segue o jogo. É um conforto psicológico imenso, no fim das contas. Toda a nossa estrutura civil depende da ideia de que as coisas são documentadas, sabe? Que as nossas existências deixam um rastro visível nas gavetas certas. Mas então, a gente volta os olhos para os anos sombrios da década de 1970 no Brasil e, de repente, essa máquina de registro simplesmente quebra. Ou pior, né? Ela é intencionalmente invertida. Exatamente. A gente passa a olhar para uma paisagem histórica onde o próprio Estado, que deveria registrar a existência, começa a operar uma máquina de apagamento. Pessoas evaporam no ar, sem deixar um papel, sem deixar um corpo. É assustador. E é por isso que dou as boas-vindas a mais um mergulho profundo. A nossa exploração de hoje tem uma missão muito clara. E olha, a mesa de pesquisa aqui está simplesmente lotada com fontes das mais diversas áreas. Temos muita coisa mesmo. Verdade. Temos artigos do portal Jurídico Migalhas, análises da Veja, da revista musical Noise, matérias de entretenimento do Omelete e da CNN, além de dados de bilheteria e registros históricos cruciais da Comissão Nacional da Verdade. Tudo isso para desconstruir um fenômeno cultural impressionante. Isso. Uma história que começa lá nas sombras de uma prisão militar no Rio de Janeiro, em 1971. Depois vira um livro best-seller décadas depois e combina em um momento histórico agora em 2025. O prêmio de melhor filme internacional no Oscar. O próprio. Estamos falando do gigante Ainda Estou Aqui. O que torna essa nossa investigação de hoje tão rica é que não vamos limitar a conversa ao cinema. A arte, nesse caso, é só a ponta de um iceberg monumental. Com certeza. Nosso objetivo é descascar as várias camadas dessa narrativa. Precisamos entender a realidade crua da família Paiva e dissecar as escolhas que transmutaram essa dor na tela. E compreender como isso gerou um estrondo cultural tão massivo a ponto de dominar até o carnaval, né? É fascinante. E para quem acompanha a nossa análise, sabe que existe uma regra de ouro por aqui. Não dá para entender o peso da tela sem primeiro sentir a textura áspera da realidade. Sem dúvida, a base factual vem antes de tudo. Então vamos olhar para os documentos do portal Migalhas e para os arquivos históricos. Quem foram Rubens e Eunice Paiva? O Rubens Berdo de Paiva era um engenheiro civil e deputado federal eleito em 1962. E um detalhe é que muda tudo. Ele não era um político tentando passar despercebido. Longe disso. Ele era vice-presidente de uma CPI explosiva. Sim, ele investigava organizações como o IPES e o IBAD, grupos que eram acusados de financiar ilegalmente campanhas para desestabilizar o governo. E essa exposição teve um preço muito rápido. Quando o golpe de 1964 acontece, a estrutura muda da noite para o dia. E ele é um dos primeiros a ter o mandato cassado, não é? Exato, logo pelo AI-1, o ato institucional número 1. Isso rasgou as garantias legais e deu poder para o novo regime expurgar adversários. Ele chega a se exilar na Iugoslávia e na França, mas acaba voltando ao Brasil. Tenta levar uma vida mais discreta no Rio, como engenheiro, mas, em segredo, ajudava na fuga de exilados. Até que o calendário marca janeiro de 1971. Pois é, um dia ensolarado no Leblon, agentes à paisana entram na casa da família e levam o Rubens para o temido DOI-CODE. O Centro de Inteligência e Repressão, que operava totalmente à margem da lei. E é aí que a tal máquina de registros desliga de vez para a família Paiva. Ele desaparece. A censura planta manchetes dizendo que ele foi resgatado por, abre aspas, terroristas e fugiu. Mas a realidade sombria, confirmada formalmente só em 2014 pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade, é que ele foi assassinado sob tortura nas dependências militares. Um horror. O relatório cita nomes como o do tenente Hugues de Carvalho, traz depoimentos sobre métodos de interrogatório excruciantes, relatados por um tal de agente Y, e o corpo nunca foi entregue. A agonia dessa ausência desafia a nossa compreensão.
E é nesse abismo que emerge a verdadeira força gravitacional dessa história. A Eunice Paiva. Exatamente. A narrativa quase sempre foca em quem foi levado, mas precisamos olhar para quem ficou. A Eunice, mãe de 5 filhos, viu o marido ser levado e no dia seguinte foi levada também com a filha de 15 anos. Eram encapuzadas, né? Pro mesmo Doikud. Sim, ela passa 12 dias sendo interrogada, ouvindo gritos pelos corredores, sem saber se a filha está segura ou se o marido está vivo. Nossa, a pressão psicológica devia ser um moedor de carne. E quando soltam a Eunice, o cenário é terra arrasada. Contas congeladas, sem atestado de óbito para provar que era viúva, e a casa sob vigilância. Ok, vamos desempacotar isso um pouco. Porque a reação da Eunice a esse cenário soa como uma história de origem de super-herói para mim, só que às avessas. Como assim, as avessas? Pensa bem, na ficção, quando alguém sofre uma injustiça dessas do sistema, a jornada clássica é vestir uma capa, ir para as sombras e buscar vingança física. A Eunice subverte isso perfeitamente. Ah, entendi. Ela não vai para a clandestinidade. Aos 43 anos, com 5 filhos em casa, ela decide prestar vestibular. Ela entra no curso de Direito no Mackenzie. E se forma aos 47. Exato. O golpe de mestre é que ela decide dominar e usar as próprias ferramentas burocráticas e legais do sistema que a destruiu. E faz isso à luz do dia. Essa inversão de expectativas é que torna a vida dela monumental. E se conectarmos isso ao quadro geral da atuação dela, fica claro que a luta não parou nos muros de casa. Ela foi muito além, né? Muito. Ela virou uma das maiores especialistas em direitos indígenas do Brasil. Em 1983, ela coescreve um artigo histórico chamado Defendam os Pataxós. Trabalhou na Constituinte de 1988 pelos povos originários. Ela transformou a expropriação que sofreu na defesa dos mais expropriados do país. É de arrepiar. E, paralelo a isso, a batalha pelo marido continuava. Foram 25 anos brigando por um atestado de óbito. 25 anos? Só em 1996, com a Lei 9.140, o Estado foi obrigado a emitir a certidão de óbito de Rubens Paiva. Um pedaço de papel atestando um fato de 1971. O que nos força a ver a ironia cruel do tempo. Eunice faleceu em 2018, aos 86 anos, e passou os últimos 15 anos lutando contra o Alzheimer. Mas o reconhecimento veio, mesmo que muito de forma póstuma. Sim, ela recebeu o colar de Manra ao Mérito da Alesp. Em 2025, ganhou a Ordem de Rio Branco e o governo criou o prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. A resistência de uma mãe foi cristalizada como um pilar institucional. Bom, uma vivência com essa densidade marcada de forma tão brutal pela memória precisava ser registrada, sabe? O que nos leva ao momento em que o filho dela decidiu imortalizar isso. O escritor Marcelo Rubens Paiva. Exatamente. Ele lança o livro em 2015. E a transição desse livro para o filme de 2024 gerou escolhas fascinantes que a revista Veja destrinchou. Existem diferenças cruciais ali. A tradução de uma mídia para outra sempre cobra sacrifícios, né? O livro do Marcelo, por exemplo, tem como espinha dorsal a doença de Alzheimer da mãe. Ele usa isso como dispositivo de memória. Isso. Usa a degradação lenta da mente dela no presente para resgatar o passado. O livro detalha muito a vida afluente em São Paulo antes do golpe, por exemplo. Certo. Tem um fôlego bem mais crônico. Mas o filme faz uma escolha drástica. Foca a lente direto no Rio de Janeiro, de forma cronológica, assumindo a perspectiva bem claustrofóbica e emocional da Eunice. Uma escolha de direção muito inteligente do Walter Salles. Mas lendo as fontes, algumas mudanças me fizeram parar para pensar. Por exemplo, a representação da Eunice. No livro, ela é descrita como um pouco mais rígida, menos calorosa do que a versão maravilhosa e vibrante da Fernanda Torres na tela. Tem diferenças de cenário puro também. Sim. No filme tem aquele cachorro adorável, o Pimpão. Na vida real, o Pimpão era um gato, ou vários gatos de rua que apareciam na casa. E o mais intrigante, o livro conta que o Marcelo, menino, precisou contrabandear um recado secreto escondido numa caixa de fósforos para uma vizinha. Um detalhe de pura espionagem. E o filme corta isso totalmente. Aí eu te pergunto,
Por que mudar um gato para um cachorro? E por que deletar uma cena cinematográfica incrível como um bilhete numa caixa de fósforos? Essa é a grande tensão entre o rigor documental e a emoção da ficção. O Walter Salles precisava de um foco absoluto. Sem distrações? Exato. Se você insere um bilhete secreto numa caixa de fósforos carregada por uma criança, o filme flerta com o gênero de thriller de espionagem. E o objetivo não era contar uma história de espiões. Era mostrar a paralisia. Isso, a falta de informação de uma mãe sentada na sala, sem saber se vai ser morta. O ponto de vista não podia sair dessa vivência íntima. Faz todo sentido. E sobre o cachorro? Cães e gatos ocupam o espaço de forma diferente. Um cachorro latindo e circulando entre as pernas de adolescentes ajuda a construir visualmente o caos alegre daquela família no primeiro ato. A ficção sacrifica o rigor do fato para ser visceralmente fiel ao sentimento da época. E falando em sentimento, tem uma ferramenta no filme que beira a feitiçaria para colocar quem assiste direto nos anos 70. A construção sonora. As críticas da Noise mergulham fundo nisso. O elenco é gigante. Fernanda Torres transborda a humanidade. O Selton Mello deu uma textura adorável ao Rubens. E a Fernanda Montenegro no final é de tirar o ar. Mas a trilha sonora, caramba, rouba a cena. É uma máquina do tempo meticulosamente curada. Temos a MPB e a Tropicália, que é um pulso de uma geração tentando sobreviver. Caetano Veloso, Mutantes, Tom Zé. E um detalhe de bastidor brilhante é que canções originais tocadas ali foram produzidas pelo lendário Manuel Barenbaim, um titã da indústria fonográfica da época. Dá uma autenticidade imediata. E tem aquela faixa específica do Erasmo Carlos. É preciso dar um jeito, meu amigo. Lançada justo em 1971. Ela cai como uma bigorna emocional. É muito forte. E tem a trilha do Warren Ellis também. A sensação que eu tive é que a música atua como um personagem ali. Um membro invisível da família, né? Isso. É como se a melodia fosse o último resquício de normalidade tentando respirar oxigênio dentro da casa, enquanto a ditadura esmaga as paredes pelo lado de fora. O fascinante aqui é perceber como a montagem de som constrói uma oposição brutal. O primeiro ato, no Leblon, é uma cacofonia ensolarada. Discos rodando, portas batendo, risadas. É a vida no volume máximo. Aí a tela nos joga dentro do 2COD e o som muda para o silêncio. Um silêncio institucional, frio, quebrado só por um pingo de torneira ou passos no corredor. Quem escuta sente a garganta fechar na hora. A repressão é contada através da remoção do som. É brilhante. E essa alquimia perfeita quebrou fronteiras, né? A dor da tela encontrou um eco global. O que nos leva ao fenômeno estrondoso na temporada de prêmios. Os marcos alcançados reescreveram o teto do cinema nacional. Começou ganhando o melhor roteiro no Festival de Veneza. Com aquele discurso inglês que terminou com "É pra você, Nanda". Lindo demais. Depois, a Fernanda Torres fez história, ganhando o Globo de Ouro de melhor atriz em drama. E o ápice absoluto foi no Oscar 2025. 3 indicações: melhor filme, melhor atriz e melhor filme internacional. E a vitória histórica como melhor filme internacional. O primeiro longa brasileiro a conseguir esse feito, passando por cima do fortíssimo Emília Pérez. A CNN até destacou como The New York Times elogiou os olhos magnéticos da Fernanda Torres. E os números acompanharam os troféus. O sucesso nas bilheterias foi arrasador. Mais de 5 milhões de espectadores no Brasil, a maior marca desde a pandemia. Em Portugal, 100 mil pessoas nas 2 primeiras semanas. Um faturamento de 36 milhões de dólares no mundo, com um orçamento de uns 9 milhões. Mas sabe, os dados mais fascinantes dessa nossa pesquisa não vêm de planilhas de dólares. Vêm do comportamento popular e das redes sociais. A dinâmica de recepção no Brasil. Sim, grupos de extrema-direita na internet tentaram organizar um boicote, alegando que o filme negava o que chamavam de narrativa oficial deles. Mas o efeito prático disso foi o efeito Streisand puro. O barulho virou o maior marketing possível. Exato. O boicote falhou espetacularmente e só mobilizou mais gente a lotar as salas. E a grande surpresa de todas, a explosão sociológica, foi no Carnaval de 2025. Isso foi inacreditável. O filme virou febre. A Rua 25 de Março, lotada de gente comprando óculos vintage, tiaras e Oscars de plástico para se fantasiar de Fernanda Torres.
A Shopee registrou um pico absurdo de buscas. O luto virando fantasia de carnaval. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, e eu queria ouvir sua análise. Como é possível que uma ferida tão dolorosa, de um país específico, de uma única família, consiga lotar cinemas na Europa e ao mesmo tempo virar festa de rua no calor do Brasil? Dor pura. É o pesadelo universal da incerteza, de ver alguém sair pela porta e o Estado se recusar a dizer onde está. E a recusa de uma mãe em ser silenciada é compreendida em qualquer idioma. E sobre o carnaval? Já a apropriação pelo carnaval exige entender a nossa alma. O festejo brasileiro tem um DNA profundamente subversivo. Ir para as ruas vestido de Fernanda Torres com o Oscar falso não é deboche com a família Paiva, é o oposto. É uma celebração. É o povo celebrando a vitória da memória contra o esquecimento na maior praça pública do mundo. É uma catarse de uma nação vibrando porque a arte os obrigou a olhar para as próprias feridas. É uma perspectiva maravilhosa. Essa imagem do carnaval como celebração altera tudo. E para quem nos ouve agora e está processando essas conexões, eu acho que a lição transborda a tela. Com certeza. Esse mergulho mostra que grandes mudanças estruturais, os reconhecimentos tardios de um Estado, nunca começam nos gabinetes do poder por pura bondade. Começam com a obstinação silenciosa e diária de uma família lutando por respostas. A resiliência forjando a história com H maiúsculo. E que jornada revisamos hoje? Fomos das celas do Doi-Code de 1971 até os holofotes do Oscar em 2025, tudo ancorado na força da Eunice. E para conectar todas essas pontes, tem um pensamento final provocativo que a própria linha do tempo nos impõe. Manda! A Eunice passou mais de 2 décadas brigando contra o Estado para que a memória do marido não fosse apagada. E a biologia, com sua ironia cruel, fez com que ela passasse os últimos 15 anos de vida tendo as próprias memórias apagadas pelo Alzheimer. Nossa, é muito duro constatar isso. Isso nos deixa com uma pergunta poderosa para refletir. Quando governos tentam apagar história e a própria mente cede ao tempo, não seria a arte, um livro de um filho, um filme eternizado em luz e sombra, a única maneira real que a humanidade tem de gritar para sempre, ainda estou aqui? Uau! É um pensamento incômodo e poderoso demais. Faz a gente pensar no valor real daquilo que documentamos. Exatamente. A arte como resistência final. Bom, é com essa imagem forte que encerramos nossa exploração de hoje. Muito obrigado pela companhia de todos durante essa análise profunda. Continuem questionando o que parece estabelecido e até o nosso próximo mergulho.